Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Estamos aqui numa live hoje para responder muitas indagações que foram feitas nesses últimos 25 dias. É impressionante como nos perguntaram sobre este tema. E nós estamos aqui hoje para falar sobre isto porque muitas pessoas me perguntaram sobre este tema de maldição hereditária, o que a Bíblia diz, passaram alguns temas para mim, alguns versículos, e nós agora vamos falar sobre maldição hereditária. Existe, não existe? A Bíblia fala sobre isso, o que a Bíblia diz? Detalhe, é um assunto que muita gente tem falado na igreja, muita gente tem dito, e nós vamos fazer essa live hoje aqui para a gente entender um pouco mais sobre esse negócio de maldição hereditária. Todo mundo tem falado, todo mundo tem dito, mas poucos têm explicado. Amém? Antes de qualquer coisa, obrigado você que já está aí. Se você está me ouvindo, dá um ok aí que a gente tem tido problema com áudio constantemente. Então, se você está me ouvindo, dá um joinha aí, um ok, para eu saber que... Vai lá no meu YouTube, se inscreva no meu canal, Pastor Júlio Dornelles. Nós estamos fazendo toda sexta-feira a nossa escola de solteiros, Tem Abençoados Solteiros. E nós temos lá todo dia, 3 em 3 dias, o Crescendo na Graça. Eu peço por você, antes de falar sobre maldição hereditária, eu peço por favor, se inscreve lá no nosso canal no YouTube, Pastor Júlio Dornelles. Vai lá, fique com a gente, que você vai nos abençoar. Valdoir, Deus abençoe. Gente, essa live é para falar sobre este assunto que entrou nas igrejas, as pessoas falam, tem textos maravilhosos que falam, né, sobre isso. Boa noite, Cauê, Deus abençoe. Miriam, Deus abençoe. Paz, Marcos Veiga, obrigado, 100%. Esse é o assunto de... Obrigado, Valdoir. Esse assunto sobre maldição hereditária pegou o pessoal de Selbach, Deus abençoe, Vitória. E nós vamos estar falando hoje aqui, presta atenção, segundo os que creem na transmissão da maldição hereditária, dizem que mesmo os crentes em Jesus, nascido de novo, veja só, pastor Elmar, Deus abençoe, pessoal de Canoas, mesmo aqueles que são nascidos de novo em Cristo, eles estão sujeitos a sofrer terríveis consequências do pecado de seus ancestrais. Olha só aonde vai parar. Daqui a pouco eu vou mostrar um dos textos que eles mais usam e mostrar que não tem nada a ver. Então já vou começar de cara, e lógico, você pode ir nos ajudando aí. Não existe maldição hereditária. Não existe. E quem defende a maldição hereditária, eles dizem que a transmissão da maldição hereditária pode ser até naqueles crentes em Jesus nascido de novo. Ou seja, o que os meus ancestrais fizeram antes de mim. O pastor Eliezer Roque, o grande pastor, presidente de campo, um grande pregador, o pastor presidente Amaral Ferrador, Deus abençoe meu pastor. Feliz aniversário atrasado, viu? Deus continue lhe dando muitos anos de vida. A mestra Noelíria está aí. Gente, deixa eu para cá agora. Então, o pessoal que trabalha com esse negócio de maldição hereditária fica dizendo que... Michele, Deus abençoe. Opa, foi lá para o outro lado aqui, o meu computador está ali. Fica dizendo que esse negócio de... Mesmo a pessoa salva, ela pode ter sobre si as maldades praticadas por seus ancestrais. Doenças, insucesso na vida financeira, não dá certo no trabalho, pecados sexuais, vícios, etc. Estou dizendo que isso, Vitória, boa noite, Deus abençoe. Isso quer dizer que tudo isso na minha vida é por causa dos meus ancestrais. Eu escrevi aqui que um dos caras famosos, Claudemir, Deus abençoe, Paz, Paz Adir Oliveira, Deus abençoe. Dos textos que eles usam, e não vou falar sobre ele, vou falar do mais famoso, Roni, Deus abençoe, Roni. Alexandre Barros, companheirão, Deus abençoe. Um dos textos famosos é Mateus 12, 29, que ele diz que
Quando o valente entra quando entra-se na casa, invade, amarra o valente, que entra numa casa, tem que amarrar o valente. E eles dizem que esse valente é o Satanás, né? E a casa, eles falam que é de geração, porque dentro da casa, lembra de Mateus 12, 29? Eu vou ler aqui para vocês. É um dos versículos que pegam para Paz do Senhor, Margarete, Deus abençoe. Olha só, Mateus capítulo 12, versículo 29. Eles usam muito, só que eu vou ler o outro. Mas só para te dar uma introdução aqui sobre maldição hereditária, eles usam muito Mateus 12, 29. Olha só o que diz aqui. Clarice, Deus abençoe, paz. Olha o que diz aqui. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, consequentemente, ser chegado vós o Rei do Céu. Aí eles pegam 29. Deus abençoe, Becker, Jefferson, Deus abençoe, pessoal de imigrante. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Eles estão dizendo aqui, paz, Ariane, Deus abençoe, o pessoal que vai entrando aí, vai compartilhando se for benção. Eles dizem que a casa simboliza a geração e o valente é Satanás. Então é preciso amarrar o valente, que é Satanás, e quebrar toda a cadeia de maldição que é da família e de seus descendentes. Só que o problema é que eles amarram o maligno todo dia. O diabo está sendo amarrado todo dia. Só que Apocalipse capítulo 20 diz que o Satanás vai ser amarrado no milênio. Eu não vou falar sobre isso aqui hoje, que eu quero falar do texto. Clarice Almeida, Deus abençoe. Gente, todo mundo está chegando aí, Deus abençoe. Daqui a pouco eu dou um alô geral. Êxodo capítulo 20, versículo 5 e 6. Olha só o que diz. Eles usam muito... Pai, Samanta, eles usam muito esse versículo. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que amam e que guardam os meus mandamentos. O pessoal que defende a maldição hereditária usa muito Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6. E dizem que quando a pessoa é amaldiçoada, Deus visita até a terceira e quarta geração punindo. Ou seja, se o meu bisavô fez algo de errado, o meu avô vai ser alcançado, o meu pai vai ser alcançado, eu serei alcançado, meus filhos serão alcançados. Olha que coisa. Só que o detalhe, se eu continuar aí, meus filhos serão alcançados, meus netos. Eles usam o Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6, para apoiar esse absurdo chamado maldição hereditária. É tão terrível essa visão que por causa dessa porcaria de maldição hereditária, que começaram-se a dar nome a demônio, já viu? Dentro da igreja. É o tranca-rua, é o pomba-gira, é não sei o quê. Quem sabe nome de demônio é macumbeiro. A Bíblia aqui não fica dando nome de demônio, não. A Bíblia não fica preocupada. As pessoas até criaram, por causa da maldição hereditária, devorador, cortador, migradores, inventaram histórias, tudo por causa dessa porcaria, desse besterol chamado maldição hereditária. Deixa eu te mostrar hoje, a gente vai voltar a falar nesse assunto, porque me pediram muito para falar sobre isso. Deixa eu te mostrar esse versículo que eles mais usam, Êxodo 20, 5 e 6, que diz que não te encurva. Primeiro, esse texto, Marcos de Gávea, Deus abençoe, o pastor Alexson Martins, um abraço, meu pastor, o senhor é uma benção. Esse texto, primeiro, não se refere a outros pecados. Êxodo 20, versículo 5 e 6 só fala de um pecado, que é de idolatria. Então, os que creem na maldição hereditária dizem que o sujeito é viciado, é alcoólatra, é assassino, é pervertido, porque Deus visitando, que algum antepassado teve o mesmo problema. E usam Êxodo 20. Então, Êxodo 20 está falando assim, não te encurvará a elas, nem as servirás. Êxodo 20 está falando sobre idolatria. Segunda coisa aqui no Êxodo 20 é que este versículo não está falando da extensão do juízo divino, mas sim da sua durabilidade.
Sabrina, Deus abençoe. Paulo Peçanha, amigão, Deus abençoe, Paulinho. Vou repetir. Primeiro, o versículo fala de idolatria, somente idolatria. Não fala de vício, não fala de pecado sexual, só de idolatria. Mas isso aí não é o maior. Esse texto bíblico não fala da extensão do juízo divino, mas fala da durabilidade. O que Deus está falando? Primeira coisa, pensa comigo, gente, antes de eu continuar aqui, pensa comigo. Primeiro, se há maldição hereditária, então há bênção hereditária, sim ou não? Se há maldição hereditária, então o contrário também existe. Tem bênção hereditária. Vamos pensar como maldição hereditária pensa. Como é que eles pensam? O meu bisavô fez, e é por isso que meu avô fez, o meu pai fez, e é por isso que eu estou fazendo. Então, se o meu bisavô foi homem de Deus, meu avô será homem de Deus, meu pai será homem de Deus, eu serei homem de Deus. Então eu estou sossegado. Porque do mesmo jeito que tem maldição hereditária, tem bênção hereditária. Eu querendo fazer obra de Deus ou não, eu já fui abençoado pelos meus ancestrais. Só que o pior não é isso. O pior é que se existe maldição hereditária, ou seja, se eu bebo por causa do meu bisavô que bebia, se eu sou assassino porque o meu bisavô matava, sobre isso eu não posso ser responsável, porque se eu sou assim é porque o meu bisavô, a culpa é dele, não é minha. Então se eu bebo, a culpa não é minha, a culpa é do meu avô, do meu bisavô. Vê o absurdo que começa a gerar essas palhaçadas de maldição hereditária. Hoje eu estou falando um pouco baixo porque já passaram das 10 da noite, eu moro aqui em apartamento e não quero incomodar os vizinhos, mas a Bíblia diz, olha o que diz em Gálatas 6,7, ou sempre que houver necessidade de juízo, Deus julgará o pecado. Mas o meu texto diz que assim como a misericórdia de Deus sempre se manifesta na vida dos fiéis. Então, quando Deus fala que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que o aborrecem, mas ele continua, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os seus mandamentos. E isto, olha que Nanda Silva, meu pai foi de Umbanda e fez muitos rituais na minha mãe, e eu sempre fomos cristãos. Quer dizer que mesmo sendo cristão eu carrego algo de espírito ruim do meu pai? Não, Nanda. Isso é a historinha de quem fala besteira. Quando você entrega a sua vida a Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Muito bom, Nanda. Eu já vou continuar te respondendo isso. Detalhe, irmãos. Se ele usar esse texto aqui para maldição hereditária, então não é o diabo que traz maldição, porque a Bíblia diz que é Deus que está trazendo aqui. Não é nem maldição que está falando, mas se usar isso aqui como maldição, vou repetir. Êxodo 20, versículo 5 e 6. Não te curvará elas, nem servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus zeloso que vive. Primeira coisa, não é o diabo que traz, é Deus. Então, eles dizem que a maldição vem por causa do pecado e tal. Então, se maldição hereditária existe, se existe, é Deus que traz. Porque eles usam esse texto como referência. E não é. Mas vamos entrar na vibe deles. Se existe maldição hereditária, então não é o diabo. É Deus que traz, porque o texto está dizendo que é Deus que visita. Só que, olha, que texto tremendo. Visitar não é o mesmo que fazer, mas Deus com certeza faz. Só que você vai entender que Deus está dizendo o quê? Se vocês forem idólatras, não tem nada a ver com maldição hereditária, mas se vocês forem idólatras, eu vou visitar até a terceira e quarta geração. E o que ele está dizendo? Não vou deixar passar da quarta. Se é meu povo, eu não vou deixar passar da quarta geração. Vou ficar visitando. Eu vou ficar visitando a maldade do pai e dos filhos. Olha, eu vou repetir o texto aqui. Eu sempre digo, nosso problema não é hebraico ou grego, nosso problema é língua portuguesa. Vou repetir o texto aqui. Olha o que diz o texto. Que visito a maldade dos pais nos filhos. Eu visito a maldade dos pais e dos filhos. Então, primeiro, quem visita é Deus. Tem nada a ver com o diabo. Até a terceira e quarta da geração daqueles que me aborrecem. Ele está falando do povo dele. Deus não está falando com ímpio, ele está falando do povo dele. Se ele está falando assim, ó, vocês não vão se encurvar, Deus não está falando para todo mundo da terra.
Ele está falando só para o povo dele. Então, primeiro, Êxodo 20 é para o povo de Deus. Então, já maldição já não cabe. Mas vamos supor que é maldição. Não é o diabo que traz maldição, então é Deus. Então já quebrou essa ondinha ridícula de maldição. Olha, o diabo traz maldição. Da onde que tira isso da Bíblia, gente? Da onde que tira isso da Bíblia? E voltando, Deus quando fala que visita, ele está dizendo aqui, ó, ele está visitando. A primeira geração continua idólatra, vou visitar a segunda. Da quarta não passa, eu vou agir. É Deus dizendo, da terceira até a quarta. Da quarta não passa. Se você estudar a história dos reis de Israel, tu vai ver o quê? Que no máximo 2 reis eram idólatras. No terceiro, Deus fazia levantar um que acabava com a idolatria. É isso que ele está falando de Êxodo 20. Eu vou visitar até a terceira e quarta. Ele está dizendo, da quarta não passa. Eu vou levantar alguém que vai acabar com a idolatria. É por isso que os reis de Israel, vinha um idólatra, viu o segundo, o terceiro Deus já levantava para quebrar a idolatria. É isso que ele está falando de Êxodo 20. Quando ele fala em visitar até a terceira e quarta geração, ele está dizendo, se vocês ficarem idólatras, eu não vou deixar passar a quarta geração sem intervir. Repito, releio os reis de Israel, a história dos reis. Primeiro, segundo, terceiro rei, o quarto, tem. Já vem, Deus e levantou Deus Ezequias, que acabou com a idolatria. E levantou Deus a Joás, que acabou, e levantou Deus. Sempre primeira, segunda geração idólatra, a terceira, é isso que quer dizer Êxodo capítulo 20, versículo. Eu visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira ou quarta geração. É Deus dizendo, eu vou estar de olho. Se é meu povo, eu não vou deixar viver na idolatria. Eu vou... Então para com esse negócio, irmão. Para com esse negócio de maldição hereditária. Outra coisa interessante, este texto bíblico não está falando de árvore genealógica. Não está não está falando de o mal que os pais fazem para os filhos. E sabe o que é o pior, irmãos? Deixa eu falar uma coisa. Quem gosta de falar de maldição hereditária e defende, não tem Bíblia para se defender. Eles pegam textinhos isolados que são bons para falar sobre isso, mas não se confirma. Para ser doutrina alguma coisa, tem que ter textos abalizando aquilo que está se falando. É por isso que tem muita regressão em igrejas por hipnose, mapeamento espiritual. Nós vamos fazer um mapeamento para que a gente veja, pelo amor de Deus, irmão. Este texto bíblico de Êxodo 20 revela que não está falando de maldição, mas está falando de influência. Há uma grande... Tem gente que pergunta assim, peraí, pastor, mas por que estão me explicar que o pai fuma? Aí o filho fumou e o neto fumou. Influência? O cara cresce vendo o pai fumando. A tendência é que ele fuma. Com todo mundo que me faça a pergunta, eu sempre faço outra pergunta, diz assim, você não conhece famílias que têm 5 filhos? O cara fuma, a esposa fuma e só 3 filhos fumam? E 2 não fumam? Não era para estar maldição em todos? É um absurdo. Estão confundindo influência com maldição. A mesma coisa é o crente. Se o cara é crente, a mulher é crente, cria os filhos na igreja, eles vão ser crentes. Não é uma bênção hereditária, é influência familiar. É o lugar... Quer ver, tem gente que cresce em lugar de crime, é filho de criminoso e não é criminoso. Então esses absurdos, por quê? Porque dá certo. Alguém fala assim, rapaz, isso é maldição. Não é maldição, é influência. Agora, o que é mais pesado dessa tal desgraça de maldição hereditária é que eles tiram a individualidade da responsabilidade. Nesse ponto, agora eu entendi porque eu sou mentiroso. É porque o meu avô mentia. O meu bisavô também era mentiroso. Então, se eu sou mentiroso, o pastor Eduardo Teixeira, rapaz, um mito, um grande homem de Deus. Deus abençoe. Se o meu bisavô, é por isso que eu sou mentiroso. Porque... como é que diz lá em Ezequiel? Deixa eu abrir aqui, Ezequiel 18:4. Veio a minha palavra do Senhor.
que tendes vós, vós que dizeis essa parábola acerca da terra de Israel, olha o que está escrito. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Eles pegam esse texto também. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, nunca mais direi esse provérbio Israel. Ouça o que o filho vê o pai fazer, assim falar igualmente. Obrigado, pastor Eduardo. Verdade. Pois todas as almas são minhas, como a alma do pai. E também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Não, imagine não, Deus, o Senhor não pode me condenar por isso, porque se eu bebo é porque foi meu bisavô. Jó 19,4. Embora haja eu, na verdade, errado, como ficará o meu erro individual? Jeremias 31:30. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes dele se embotarão. Individual. Romanos 14:12. De modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A salvação é individual. A responsabilidade é individual. Só que a maldição hereditária vem trabalhar no egoísmo da pessoa, porque ela não consegue encarar o seu próprio erro e diz: a culpa é do meu avô. Tá explicado, é porque eu tinha um tio, um bisavô, meu pai fazia isso. Então tá explicado. Ufa, Romanos capítulo 8, versículo 1. Creia nisso. Todo redimido por Cristo, a maldição foi quebrada. Todos aqueles que são salvos em Jesus Cristo. Romanos 8:1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. João 5:24. Jesus falou: em verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação. Isaías 59 diz assim: é o Senhor Deus que me ajuda. Quem há então que me condene? Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando Jesus foi para a cruz do Calvário, João capítulo 19, versículo 30, ele fala: tetelestai, está consumado, não deve mais nada, não tem mais o que te desabone. Eu cravei na cruz, Colossenses, olha o que Paulo escreve em Colossenses 2:14, havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando a maldição na cruz do Calvário. Aleluia! Mesmo Paulo escreve em 2 Coríntios 5:17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Irmão, para com esse negocinho de papinho de: pastor, alguém fez um trabalho, não vou nem entrar em trabalho. Pastor, isso aí é por causa do fulano, do vovô, é que o meu bisavô matou, por isso que o menino está matando. Não. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição por nós. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão, Gálatas 3, do 7 ao 9, chegasse até nós, os gentios, por Jesus Cristo. E para que em Cristo recebemos o Espírito da promessa. Irmão. Isaías 54:17 diz: toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. Para com isso. E o pior é que estão ficando ricos com essas pataquadas. Tem até oração de quebra de maldição, irmão. Isso é macumbaria. Repita comigo. Eu, Júlio, declaro. Eita, uma raiva de quem não lê a palavra de Deus. Deixa eu ler um salmo que muitos só deixam aberto, em cima, aberto, porque são supersticiosos, mas nunca lê. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente se desesperará. Está escrito isso? Descansará. Aí, direi do Senhor, não é direi ao Senhor. O versículo 2 está dizendo: aquele que está
habitando no esconderijo do Altíssimo está a sombra do Onipotente, ele vai abrir a boca e vai dizer do Senhor. O que ele vai dizer? Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o Deus em quem confio. Ah, pastor, mas e aí? Certamente livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. Ele é escudo e broquel. E não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste. Peste aqui é maldição também, que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ô irmão, Salmo 91 está dizendo, para com esse negócio de maldição hereditária. Colossenses 3:3, Paulo fala assim, ó, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida está escondida em Cristo com Deus. Quem é que pode nos tocar? Quem é que pode nos amaldiçoar? Então, irmão, esse negócio de maldiçãozinha hereditária é ridículo. E crente que cai nessa baboseira é porque não conhece a palavra de Deus. Crente que acredita nessa palhaçada é porque não conhece a palavra de Deus. Porque quem conhece a palavra de Deus fala, nenhuma condenação. Maldição na minha vida, não. Porque, não por causa minha, não porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu os consagro, mas é porque eu creio que Cristo se fez maldição por mim e cravou na cruz toda a maldição contra mim. Irmão, quem crê em maldição hereditária está dizendo, você é salvo, mas precisa resolver algumas coisas, está dizendo que Jesus não é suficiente. Está dizendo que a cruz de Cristo não é suficiente. Então, em nome de Jesus, para de acreditar em besteira. Agora, se quiser continuar enganado, fica lá. Se quiser ficar ouvindo Hickley, Rebecca Brown, essas palhaçadas que tem por aí, Daniel Mastral, essas besteiral que vem aí, Vanice Milhomens, o pessoal lá da... Oh, meu Deus, aquele que é a igreja grande, do Reviver lá, Renascer, sei lá, quer ouvir esses besteirol? Não, tem que fazer uma quebra de maldição. A minha quebra de maldição é Jesus Cristo. Ele quebrou a maldição da cruz. E você tem que ficar com a palavra de Deus e não com besteirol bonito. Atraente, bonito, nossa, não é que cabe? Olha esse texto aqui, realmente, ó, se eu não amarrar o valente, a minha geração vai sofrer. Ah, então é por isso que eu estou sofrendo. É porque o meu pai era assim, não, porque você é covarde de resolver os teus pecados. Porque você é covarde de assumir que você que é errado. Eu sempre digo, maldição hereditária para quem não tem vergonha na cara. Ou é porque para quem não conhece a palavra de Deus, ou e não tem vergonha na cara, e que quer ficar acusando os outros pelos teus pecados. Você é responsável pelos teus pecados. Você é responsável pelos seus erros. Se você bebe, é por causa de você, não é por causa do teu ancestral. Se você é mentiroso, não é por causa de você, é por causa do teu ancestral. Se você é viciado em pornografia, não é por causa de você. Não tem nada a ver com o teu ancestral. Maldição hereditária é balela. Agora, quer acreditar na maldição hereditária? Acredita na maldição hereditária bíblica. Aí eu te digo. Eu vou te falar qual é a nossa maldição hereditária. O nosso antepassado que nos deixou maldito, aí é Bíblia. O nome dele é Adão. E aí olha o que ele fez conosco. Romanos capítulo 3, versículo 10 em diante. Olha o que aconteceu. Como está escrito, não há um justo sequer. Nenhum sequer. Então, agora deixa eu falar da maldição hereditária bíblica. Eu dizendo que não existe essa maldição hereditária que estou ensinando por aí. Agora deixa eu te mostrar a nossa maldição hereditária. Romanos 3:10. 3:11. Não há ninguém que entenda Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Ninguém é ninguém. Muito bom, Giovanni Mosch. Ficam achando desculpa. Muito bom. Todos se extraviaram juntamente. Se fizerem inúteis, e somos nós, inúteis. Não há quem faça o bem. Nós, ninguém faz o bem. O ser humano é a nossa maldição hereditária. Não há nenhum só. A sua garganta é sepulcro aberto, com a língua trata enganosamente. Somos nós, eu e você. Somos enganadores, mentirosos. Eu e você, é a nossa maldição. Ó, peçonha de áspera debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição.
e amargura. Esses somos nós, é a nossa maldição hereditária. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nós, assassinos. Eu e você. Eu e você. Ó, em seus caminhos há destruição e miséria. Olha só. E não conhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Deixa eu ir direto para o 21. Mas agora. Oh, aleluia. Júlio, você não presta. A tua maldição hereditária, você é assassino. Tal. É inútil. Não busca Deus. Não faz o bem. Aí o 21. Mas agora. Opa, mudou o cenário. Se tem um mais, opa, mas agora. Se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram, essa é a nossa maldição hereditária, e destituídos do negócio de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Eita! Deixa eu ler aqui, é muito ouvir, aprender como ser. Amém, Alberto. Deus abençoe, Beto. Irmãos, a gente era tudo isso, maldito por causa de Adão. Mas teve o último Adão que se fez maldito por nós, para que nós fôssemos benditos para Deus. Nós somos benditos em Cristo e nenhuma maldição chega até nós. Nenhuma maldição. Eu não estou nem aí se o meu bisavô foi macumbeiro, se o meu avô foi macumbeiro, se meu pai foi macumbeiro. Se eu confessar Jesus Cristo como meu Salvador, nada pode me alcançar. Nada. Se você está em Cristo, descansa o teu coração. Não há mais condenação. Nada. E repito, irmãos, tem gente aí fazendo hipnose já. Mapeamento espiritual. Eu repito, como eu já falei, aí começa a botar nome de demônio. Não, rapaz, ele bebe porque ele tem um Zé Pilintra. Ele fuma porque é o Zé Pilintra. Aí ela é prostituição por causa da pombagira. Primeiro, quem dá nome para demônio é macumbeiro. Nem a Bíblia fica preocupando com isso. Aí tem gente que vai botar lá, Marcos capítulo 5, Malaquias 3:10, dá vontade. Eu não vou nem discutir. Mas, ó Gálatas capítulo 5. Sabe por que ele vive na prostituição? Porque é a pombagira. Sabe por que ele é viciado? É o Zé Pilintra. Eu vou te mostrar o que é isso. Eu vou te mostrar o que a Bíblia diz. Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante. Porque as obras da carne, e não é demônio não, hein? É carne. Porque as obras da carne são manifestas. As quais são? Carne, prostituição. E não é pombagira não. É carne, é você mesmo. Sou eu mesmo. É carne. Tem nada a ver com pombagira. Acho que esse é o nome, né? Do que o pessoal começou a botar nome. Mas as obras da carne são carne, eu e você, prostituição, impureza, lascívia. Sabe por que ela gosta de se vestir assim para seduzir os homens? É pombagira, não é ser vergonhice dela mesmo. É ser vergonhice dele mesmo. Não tem nada a ver com demônio, não. É ser vergonhice, é obra da carne. Está escrito na Bíblia, aqui é Bíblia. Não sou eu que estou. Carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, bebedice. Aribebas é pirita, não é carne. É obra da carne. Irmãos, já passou da hora de você ficar com a palavra de Deus? Crentes antigos na fé que ficam acreditando em boba. E sabe o que é o pior? É quando dá certo. Nós vamos fazer uma campanha aqui de 21 dias. Campanha de 21 dias, mas que demônio é esse que não sai no primeiro dia, dizendo em nome de Jesus? Que demônio é esse que não sai, que precisa fazer 21 dias? E pode ver, é sempre múltiplo de 7, né? 7. Por que não faz 12? Por
que não faz um? Mas é 7, 14, 21, 28. Esse ritual cabalístico. Eu fico pensando, o irmão falou assim, pastora, a irmã vem aqui, a pastora, é geralmente uma pastora, né? Isso é um problema, mas geralmente é uma pastora, um pastor está vindo aqui e eles vão fazer 21 dias. Eu fico pensando, mas que demônio é esse que não sai numa oração, rapaz? Que demônio, que Bíblia que esse pessoal está lendo, que tem que fazer 21 dias. E o detalhe, se quebrar tem que começar tudo de novo. É uma corrente e os elos não podem ser quebrados. Por que a pessoa não ora e já expulsa se é demônio? Se a Bíblia diz que os demônios são expulsos em nome de Jesus. Criaram dentro da igreja campanhas de 14, 21, 28. Pode ver, nunca faz uma campanha para mergulhar na palavra de Deus. Não faz uma campanha para aprender mais de Deus. Não, a campanha sempre ligado, não, é porque tem algo te prendendo. Tem algo que está fazendo travar os teus caminhos. Isso aí é macumbaria, irmão. Porque crente, se tiver alguma coisa, ele chega e expulsa em nome de Jesus. Não precisa fazer 21 dias, 28 dias. Não, são 7 semanas, palhaçada. Palhaçada. Se é mal, expulsa na hora. Em nome de Jesus, está repreendido. Irmãos, temos que ser crentes maduros. Entender que Cristo já levou na cruz a maldição do pecado. Eu já só fiz essa live para responder porque faz mais ou menos um mês que pessoas têm me mandado, irmãos, sobre esse assunto e eu fico perplexo. Que os crentes já deveriam entender isso. Isso é palhaçada, é golpista, é pessoa que vem com interesse de tomar. E veja só, geralmente é para empresário, irmão. Como eles gostam de chegar para empresário, eles chegam nas empresas e falam, senti algo ruim aqui. Olha, tem algo pesado aqui no lugar. Geralmente é para empresários. Tem empresários, irmãos, que quase faliram por causa desses picaretas. Mas bem feito para você também. Porque quando aparece alguém ensinando a palavra de Deus, você não acredita. Quando aparece alguém dizendo assim, ei, fique com Cristo, que Cristo é que basta. Quando alguém te aparece te mostrando a palavra, você não acredita. E esses picareta inventam visão e profecia e vêm com línguas estranhas, língua muito estranha mesmo. E aí a pessoa já começa a tremer e tal. Olha, senti algo. Deus me mandou fazer uma campanha aqui de 7 dias. Eu sempre pergunto, por que 7 dias? Por que campanha de 7 dias? Mas expulsa agora. Se quiser vir aqui em casa para a gente sentar Deus, tamo junto. Agora não vem com essa palhaçada aqui de falar, vamos mapear, viu? Você ganha alguma coisa? Irmão, tem gente que quebrou vaso em casa. Tem gente que jogou quadro fora. Tem gente que jogou roupa fora. Por quê? Porque um palhaço desse, uma palhaça chegou e falou, deram esse vaso para você, mas tinha olho gordo. Fizeram um trabalho, irmão. Faz trabalho para mim, vai se quebrar, vai chegar um dia na minha casa e dizer, rapaz, fiz trabalho, por que não deu certo? Pessoas têm medo de trabalho. Não, fizeram macumbaria para você. E daí? E continue fazendo, vão ver que não vai dar certo. Porque eu tenho Cristo Jesus e praga nenhuma chega na minha tenda. Alguém pode fazer o trabalho que for, nem sei como é que funciona esse negócio, mas pode fazer o trabalho que for. Quando chegar na minha casa, nenhum mal chega na minha tenda. Agora vem com essa palhaçadinha de, não, eu vi isso, tá aí no quadro, Deus me mostrou que tem algo forte aqui. Quem foi que te deu esse sofá? Olha, essa pessoa te deu e fez um trabalho, vai pro inferno, rapaz. Que ódio que dá desse povo que fica querendo enganar quem não entende a palavra de Deus. É por isso que eu sempre estou dizendo, fica com a palavra. Tem culto de ensino, vá pro culto. Tem escola dominical, vá aprender. Compre livros, vai ler. Porque tu está sendo enganado por pessoas que pensam que sabem, mas não sabem. Gente, que Deus abençoe a tua vida. Desculpa se eu estou bravo, mas eu fico vendo crentes, irmãos, velhos de igreja, que são velhos mesmo, mas não têm vida nova em Cristo, mas não são nova criatura, acreditando em palhaçada de maldição hereditária. Quer defender essa palhaçada? Vem para cá com a Bíblia. Senta comigo para falar de Bíblia Sagrada.
que eu mostro para você que maldição hereditária é para quem é vagabundo, sem vergonha, para quem quer enganar os outros, para quem quer vir com a teologia do medo. E a minha palavra, a palavra de Deus, a palavra que eu creio, minha Bíblia que diz que este Deus, ele traz paz, ele traz segurança em Cristo Jesus. Como é que eu vou andar medroso? Ai, será que alguém... Tem gente que quando vai receber, irmãos, eu conheci pessoas, e graças a Deus que Deus botou na vida delas para libertá-las, que tudo que ganhava de alguém ficava com medo. Será que tem olho gordo? Aí levava para um benzendeiro gospel, que tem uns benzendeiros gospel. Traz aqui que eu vou ungir. Unge a casa, unge janela, unge porta, unge não sei o quê, unge. Palhaçada de maldição hereditária. E sabe o que é o pior? É quando dá certo. Pastor, depois que eu ungi, as coisas mudaram. Depois que eu ungi, as coisas melhoraram. Ou depois que eu ungi, olha pastor, não sei o senhor, mas vou continuar isso, porque o pior é quando dá certo. O pior é quando, entre aspas, funciona. Não, eu pode falar o que for, não interessa, está escrito na Bíblia, o que interessa é que quando eu fiz, deu certo. Vai continuar vivendo com medo, porque o primeiro revés que aparecer na vida começa a acusar Deus, começa a cobrar Deus, começa a xingar Deus, começa a se afastar de Deus. Aí vem um picareta desse, tem que fazer sete semanas. Deus mandou fazer 7 sexta-feiras. Deus mandou fazer 7 não sei o quê. E vamos dar 7 voltas em Jericó. Ah, pelo amor de Deus, irmão. Cresce em nome de Jesus na palavra. Seja um crente maduro na palavra de Deus. Aprenda a defender a sua fé pela palavra. E aprenda a crer na palavra de Deus. Pode ser bonito, pode ser interessante. Mas se não tiver de acordo com a palavra de Deus, sai fora. A Bíblia não manda você fugir do mal. A Bíblia manda você fugir da aparência do mal. O que é isso? Fugir do mal é uma coisa, da aparência é outra coisa. A Bíblia está dizendo, se pareceu mal, não precisa nem se provar mal. Se pareceu, sai fora. Se pareceu, sai fora. A Nanda falou assim, ó, o pior é que tem crente que leva seu filho para benzer. É verdade, quebrante, né? Irmãos, obrigado a todos que participaram. Deixa eu mandar um alô aí. Ao meu mano Márcio Baralhas, que Deus abençoe. Ao Moisés Baz, baita baixista, amo vocês. A Bruna, a pastora Ana Ruth, a missionária Cleusa Silva, ou o missionário Eduardo, que Deus abençoe, está lá no Paraguai. Nossa querida pastora Genair, Giovanni Morte, gente boa, Marlene, Nanda Silva, que participou muito, irmã Marlene, Paulo Costa, Nedi, Devani, Deus abençoe. Marlene, o Gabriel, lá de Igrejinha, querido filho, Deus abençoe. Alexandre Oli, Marlene, todo mundo aí, que Deus abençoe. Gente, é muita gente. Juarez Queiroz, grande amigo, Deus abençoe você, Juarez. Queridos, qualquer coisa, qualquer dúvida, mande para mim. Consagrar a minha casa e minha empresa, tá certo isso? Giovanni, consagre tudo ao Senhor. Que maravilha, tudo que você tem, consagre ao Senhor. Bendiga Ele, consagra a Ele. Tremendo, muito bom. Abraço, Yasmin, Deus abençoe você também. Obrigado pelo carinho. Gente, qualquer coisa, vai no WhatsApp, no Messenger, manda para mim no Instagram. Pastor, eu quero saber sobre este assunto que estão... Esse maldição hereditária faz quase 30 dias, um monte de gente perguntando. Deixa eu falar uma coisa para vocês, não sai agora não, só deixa antes de encerrar, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Eu estou com o meu canal no YouTube, Pastor Júlio Dornelles. Vai lá e se inscreve. Por quê? Porque eu estou com a escola de solteiros e eu quero fazer ao vivo lá. Está sendo gravado porque eu comecei agora no YouTube e para fazer ao vivo tem que ter mais de 1000 inscritos. E eu tenho lá 270 só. Então eu peço para você, por gentileza, vai lá, se inscreve no meu canal e pede para os teus amigos se inscreverem que eu quero fazer a escola de solteiros ao vivo lá. Eu quero abençoar cada vez mais os solteiros e os jovens que precisam saber muito sobre sexo, namoro, noivado, o que a Bíblia diz sobre o que é ser solteiro. E nós, no momento, no YouTube, estamos fazendo lá, gravado, porque eu tenho que ter mais de 1000 inscritos. Como eu comecei agora lá, eu peço a você, sai agora e vai lá, se inscreve no meu canal, se você não é inscrito, e pede para os seus amigos para se inscreverem. A gente quer abençoar o povo com a palavra de Deus. Tem muita gente ensinando besteira, e isso é triste porque o pessoal está indo atrás. Você que chegou agora,
volta nessa live depois aí que eu falei sobre maldição hereditária e tu vai gostar. Queridos, uma ótima semana para você. Uma semana de bênçãos, porque você é do Senhor Jesus Cristo e bênçãos faz parte da sua vida. Uma semana abençoadíssima para você e sua família. Tenha paz no coração, porque você é de Cristo. Nenhum mal vai chegar até a tua casa. Oh, rapaz, Edson Ketzer, esse é fera. Gente, ele está dizendo que eu sou uma bênção, mas esse homem pregando, saudade de te ouvir, Edson. Edson, você tem que começar a fazer live, viu, cara? Você é uma bênção. Eu não vi uma live tua, gente. O irmão Edson Ketzer aí é um dos grandes pregadores aí da nossa cidade. A gente tem um homem com a cabeça muito inteligente, um homem pensador. Uma honra ter o senhor aí, Edson. Então eu te peço, gente, duas coisas eu te peço. Primeiro, se você não é inscrito, se inscreve no meu canal no YouTube, Pastor Júlio Dornelles. E convida mais uns 5 amigos teus, porque eu quero muito ajudar sempre com a palavra de Deus. Nós estamos com a escola de solteiros, começou todas as sextas-feiras às 22 horas, vai o vídeo lá, mas eu quero começar a fazer ao vivo, porque muito jovem está pedindo e tal. Então me ajuda lá. A pastora Ana Cardia, gente, que saudade. Pastor Roberto Carlos, pastora Ana, Deus abençoe, amamos vocês de coração. Deus abençoe. Nildinha, minha mana querida, te amo demais. Então, eu conto com você, vamos fazer aí, me ajuda, gente. Eu sou tão pequeno, mas vocês são, junto com vocês, tornamos grandes. Minha página é meu canal é Pastor Júlio Dornelles. Olha aí, meu cunhado, Osmar Correia, meu cunhado que é Nildinha, minha mana. Deus abençoe. A minha página é Pastor Júlio Dornelles. Vai lá no meu canal do YouTube, vai lá, se inscreve, aciona o sininho, porque passando de 1000 eu já posso fazer ao vivo com a nossa escola de solteiros e em breve a escola de casais. Então nos ajuda lá, você é generoso, é amoroso e eu agradeço pelo carinho. E já convida mais 5 amigos teus, nos ajuda lá. Eu sei que você é generoso e nos ajude. E domingo que vem nós voltaremos com outra, a gente tinha parado com isso, o pastor Júlio Dornelles responde, por causa da correria monstra, mas nós estamos voltando porque todo mundo está mandando pergunta. E hoje foi sobre maldição hereditária. Espero que tenha sido bênção na sua vida. Se for bênção, compartilha aí essa live, manda para uma galera, porque chega de ser enganado por esses pilantras, irmão. Você é abençoado em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor e vá lá no nosso canal, Pastor Júlio Dornelles. Deus abençoe.